Opa, fala pessoal, tudo bem? Com certeza a gente está passando por um cenário muito interessante que pode ser a oportunidade da nossa década. E eu vou te mostrar isso aqui em números agora, com um gráfico que eu não vi ninguém falando sobre isso. E eu tenho certeza que daqui a um ano, por exemplo, você vai estar me agradecendo por ter assistido esse vídeo. Dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu peguei dentro do site do Banco Central e nos mostra várias lições importantes do que pode acontecer, inclusive para 2026. Esse gráfico, pessoal, é o IPCA. Que é isso? É a inflação do país e a meta dela. Então veja, nesse momento aqui, né, eu vou até tirar essa informação. Nós estamos em outubro de 2025 com uma inflação medida pelo IPCA de 4,68. Mas quando a gente vê aqui a perspectiva para 2026 e 2027, já está abaixo do teto da meta. E sabe quando que isso aconteceu consistentemente da última vez? Nesse período aqui entre 2016 e 2020. Você está vendo? Né? Muitas vezes a gente esteve ou flertando acima do teto da meta ou muito acima. Esse período aqui de 2016 e 2020 pode estar começando a acontecer a partir do final de 2025 e essa é a grande oportunidade. Por quê? Porque isso aqui pode nos trazer bons ganhos, tanto em bolsa de valores quanto na marcação a mercado do Tesouro Direto. Inclusive, é isso que eu vou focar muito nesse vídeo aqui. Vou te mostrar quais títulos do Tesouro Direto podem trazer bons ganhos com a marcação a mercado. Você vai ver isso aqui na sequência. E agora a gente precisa entrar um pouco mais aqui nesse gráfico para ver os reais motivos e por que a gente pode estar repetindo esse cenário de 16, 17 até 2020. Bom, se a gente pegar aqui o gráfico com mais informações lá no site do Banco Central, esse daqui é o que eu te mostrei da inflação, mas qual que é o grande ponto aqui? Quando a gente tem um movimento de queda da inflação, como aconteceu aqui de 2016 para 2027 ou 2017, e também aconteceu aqui em maio de 2022 e também entre junho de 2023, quando a gente tem uma queda do IPCA, então aqui ó, 2015, 16, 17, o que aconteceu com a taxa Selic? Caiu, né? E o que aconteceu aqui em 2023? Caiu também, tá? Então, qual é a lição aqui? O IPCA e a taxa Selic andam meio que junto, ok? Então, como a gente está começando a ver o IPCA caindo, a gente vai ver a taxa Selic cair. E quando acontece a queda da taxa Selic, aí nos traz bons ganhos, tanto na Bolsa de Valores quanto na marcação a mercado. E eu já começo a te mostrar isso agora nesse outro gráfico aqui, tá? Justamente, taxa Selic, a linha laranja aqui, em queda, a gente vê o Ibovespa subindo, ok? E já está acontecendo isso aqui a partir de 2024. Então, galera, quando eu falo Bolsa de Valores, eu estou falando tanto ações quanto fundos imobiliários. E a gente já está vendo uma subida dessas duas classes de ativos muito motivadas dessa queda da taxa Selic, que deve acontecer em 2026. Muita gente falando até numa Selic em 12,5% lá na frente em 2026 e de repente até menos em 2027. Isso nos traz ganho na Bolsa de Valores, mas nos traz ganhos também na marcação a mercado do Tesouro Direto. Então veja, já mostrei para você que 2016 é o nosso ano referência. Então, mais uma vez, rapidinho aqui no gráfico do Ibovespa, o que aconteceu lá de 2016, ali de outubro mais ou menos, até o topo que foi ali em 2020, pré-pandemia, na verdade, né? A gente está falando aqui de um ganho de quase 100%, né? 91% nesse período. Isso com as ações da Bolsa. Mas e o Tesouro Direto? Pois bem, vamos a algumas informações. Eu gosto muito dessa notícia aqui de 2016, do portal da Exame, veja, foi publicada em dezembro de 2016, que mostra quais foram os melhores investimentos daquele ano. Então veja, o Tesouro IPCA rendeu 47,86% naquele ano. O Tesouro Pré-fixado, 38%. Galera, isso é muita coisa. Então dá para a gente ter uma rentabilidade próxima da Bolsa de Valores com o Tesouro Direto. E, obviamente, o Tesouro Direto é o ativo mais seguro do país. Bolsa de Valores a gente sabe que tem mais risco, é um investimento para longo prazo. Agora, o Tesouro Direto ele pode nos aliar tanto
um longo prazo, né, esse carrego até o vencimento, né, de uma renda fixa, ok? Então, um potencial de ganho interessante nos dois cenários, se tudo der certo ou se tudo der errado, né, com o país, digamos assim. Então, essa informação ela é bem importante e, né, até para a gente se aprofundar mais, peguei também as notícias daquela época. Entre 2016 e 2019, a gente viu a taxa Selic sair de 14% para 4% ao ano e o IPCA mais 2035 subiu para 181% de rentabilidade nesse período. Então, galera, essa informação aqui ela é muito importante, tá? Quando a gente fala que é uma oportunidade da década, é porque a gente está olhando o que aconteceu na década passada e pode estar começando a se repetir agora. E agora eu vou te mostrar quais são os títulos do Tesouro Direto que funcionam bem para essa marcação a mercado, tá? Vou olhar mais uma vez aqui o gráfico histórico. Agora a gente está aqui no site do Tesouro Direto. Eu peguei justamente o Tesouro IPCA mais 2035 para a gente ver o que aconteceu nesse período aqui de 2016, né, até 2020. O que a gente viu aqui? Os títulos, né, um título do Tesouro IPCA, para quem comprou lá, vou até calcular a rentabilidade aqui junto com vocês, ó, R$ 711, deixa eu colocar aqui, ó, R$ 711, chegou depois a um pico de 2.091, né? Então vamos lá, 2.091 menos 711, vou colocar aqui entre parênteses, a gente chega num resultado de 1.381. Mas quanto que isso é percentualmente falando? A gente divide aqui pelos 711 e coloca vezes 100, 194% de lucro, de ganho, tá? Nesse período. Mas veja que quando a gente viu movimentos da taxa Selic, a gente viu alguma coisa também em 2023, não foi? Então vamos ver, ó, de 1.893, que foi esse valor aqui, em 2023, lá para o período de março, mais ou menos, até junho, 2.285, vamos ver, 2.285. A gente está falando de uma rentabilidade de 20,7% num período aqui de 3 meses, tá? Por quê? Tem uma mudança na expectativa da taxa na taxa Selic, motivada até pela inflação, faz com que a gente tenha muito ganho na marcação a mercado com o Tesouro Direto, tá? E quais são os títulos, então, que podem nos trazer ganhos na marcação a mercado? Eu vou entrar aqui na minha corretora, que eu utilizo a Toro Investimentos para fazer minhas aplicações. Vou, inclusive, deixar o link aqui na descrição, tá? Porque é a que eu recomendo para você fazer as suas aplicações. Taxa zero para tudo, super segura, faz parte do Grupo Santander e ela é muito fácil de usar. Então veja, quando você abrir sua conta, então, através do nosso link, você vai clicar em Investimentos, depois Renda Fixa e Tesouro. Você vai clicar aqui em Tesouro, tá? Para filtrar essas informações. E eu vou clicar aqui em Aplicação Mínima. Veja que interessante, com R$ 1,88 você já pode investir no Tesouro Direto, tá? Tem vários títulos, por exemplo, um pré-fixado, você pode investir com R$ 4,63. É muito pouco, né? É muito barato, muito fácil de começar, né? Ainda mais numa corretora completamente taxa zero. Mas vamos lá, quando a gente pensa nessa marcação a mercado, os títulos atrelados ao IPCA ou títulos pré-fixados são aqueles que você pode ter ganhos na marcação a mercado. Então veja, o Tesouro Renda Mais 2065 está remunerando IPCA, ou seja, a inflação do ano, mais 6,91% ao ano, tá? Que é uma taxa bem alta, por um período bem longo. O vencimento é lá em 2084. Mas veja que tem uma carência de 60 dias, tá? Se você comprar agora, pelo menos por 60 dias você não pode vender. O ponto aqui, pessoal, esse título eu acho ele muito longo, tá? Porque, beleza, se a marcação a mercado realmente acontecer como a gente acha que vai acontecer para os próximos anos, é bastante lucro que você teria, né? Mas e se não acontecer? Bom, se não acontecer, você tem que carregar esse título até 2065 para não sair no prejuízo, tá? Então não é o que eu mais gosto. Eu gosto de títulos que têm um pouquinho menos de prazo, por exemplo, o IPCA mais 2050, né, com vencimento em 2050 e liquidez diária, com 8,94 você já pode investir. Você tem remuneração aqui de IPCA mais 6,86. Então, a dinâmica do Tesouro IPCA 2050 hoje é muito parecida com o Tesouro IPCA 2035 que eu mostrei antes para vocês lá no período de 2016, 2017. É um título que remunera a inflação do período mais um valor pré-acordado, nesse momento 6,8.
Então, se você levar até o vencimento, você ganha a inflação mais 6,8 todos os anos, tá? Só por isso já é interessante, é uma remuneração com juros reais, ou seja, acima da inflação do período. É aumento do seu poder de compra. São títulos que eu acho muito interessantes, né? O Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, são os títulos do Tesouro Nacional, o ativo mais seguro do país. Com uma remuneração acima da inflação, já é interessante, tá? Numa composição de investimentos para longo prazo, é interessante, na minha opinião, ter títulos do Tesouro Direto. Agora, se você ainda tem a possibilidade de ganhar com a marcação a mercado, né, com esse ganho que aconteceu em 2016, um ganho quase de bolsa de valores na renda fixa, também é algo que a gente pode ficar de olho, né? Então, títulos como esse, eles podem ter essa remuneração. Como? Se realmente essa situação que eu mostrei lá no começo do vídeo, se o IPCA realmente continuar caindo, ficar abaixo do teto da meta, chegar quase no centro da meta ali, a gente vai ver um pouco mais de calmaria, né? E aí os títulos que estão disponíveis hoje, a IPCA mais 6,8, não estarão mais. Então quem comprar hoje vai ter algo mais valioso do que quem comprar no futuro. Será que isso vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? A gente não pode ter certeza, mas os dados macroeconômicos aqui que eu mostrei para você nesse vídeo estão caminhando para isso. Uma inflação mais controlada e uma queda da taxa Selic podem trazer ganhos na marcação a mercado. Se não trouxer, você pode levar até o vencimento os títulos que você comprar, tá bom? Então, me deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto e assista esses outros vídeos que a gente separou para você também. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.